povo de Deus! Vamos aprender sobre cartas católicas. Há um conjunto de textos no Novo Testamento que recebe um nome muito antigo, cartas católicas. A partir do século IV, essa designação genérica serviu para nomear esse conjunto de cartas canônicas e o Apocalipse. Católico em grego significa universal. Daí o nome escolhido para essas cartas canônicas, significando que elas não foram escritas para uma comunidade em particular, mas para todas as outras comunidades. Alguns autores preferem a expressão escritos pastorais, justificando exatamente o que foi mencionado anteriormente, que eles não foram escritos para uma comunidade em particular ou para uma pessoa específica, mas para várias comunidades. Ou seja, muitos outros cristãos tiveram acesso aos textos e leram esses textos. Daí que essas cartas recebem o nome de seus escritores, a quem foram atribuídos esses escritos. Mas nem os destinatários, nem os autores, nem a forma literária utilizada nessas cartas justificam o seu agrupamento, a não ser pelo fato de que não são escritos paulinos e de que não foram endereçadas a comunidades específicas, como é o caso das cartas de Paulo. O que tem em comum são a sua temática. Essas cartas insistem em alguns pontos principais, que são eles: o cuidado que devemos ter com falsos deuses, a necessidade de manter a integridade da nossa fé. Elas exortam a respeito da fidelidade nas perseguições e falam sobre a proximidade do fim dos tempos. As cartas canônicas são a carta de Tiago, a primeira e segunda cartas de Pedro, a primeira, segunda e terceira cartas de João, a carta de Judas e o Apocalipse, que foi incluído nesse conjunto por uma questão pro forma, que não compromete em nada o seu conteúdo teológico, já que nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse lemos que ele é endereçado às comunidades, às igrejas. O livro do Apocalipse foi escrito numa época de perseguição da igreja. O Império Romano perseguia os cristãos. O gênero literário é o apocalíptico, que usa de uma linguagem simbólica. Então, o texto trabalha com elementos simbólicos que são comuns às comunidades daquela época. Elas liam os textos, entendiam os símbolos e compreendiam as mensagens contidas naqueles textos para elas. O texto do Apocalipse foi escrito entre 96 e 100 anos depois de Cristo, apenas para deixar claro para aquela comunidade que Deus continuava ao lado do povo perseguido pelos romanos. Portanto, contrariamente ao que muitos temem, dizendo que o Apocalipse é um livro de medo e de fim do mundo, ele é uma mensagem de esperança. A esperança de que o Senhor Deus continua sempre ao nosso lado. Muito obrigada e até mais. Teu coração, a palavra está perto de ti.